Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Caro diácono, amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos assim por encerrar o tempo do Natal e ao mesmo tempo iniciando outro tempo, que é o tempo comum, aonde meditaremos a vida pública de Jesus e caminharemos com Ele. Visto que esta festa que celebramos hoje, o mistério do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, faz parte daquela palavra epifania, sabendo que são 3 mistérios de vida de Cristo, que assim consiste na epifania que celebrávamos no domingo que se passou, a saber, a visita dos reis magos do Oriente, o transformar das águas em vinho nas bodas de Caná e, por fim, Jesus sendo batizado por João. Isto manifesta aquilo que Deus é, manifesta aquilo que Ele faz. Por isso que quando visitávamos os magos junto ao encontro do menino Deus, sabíamos que Deus veio salvar a todos. Uma salvação que consiste a toda a humanidade, inclusive a nós, pagãos. Fomos redimidos pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, ao adentrarmos nas bodas, reconhecendo naquele casamento, onde a Virgem Maria diz que ele não tem mais vinho, percebemos também que a nossa vida não tem mais vinho pelo pecado. E assim a nossa vida necessita desposar-se com o verdadeiro noivo. A nossa alma foi feita para um casamento. E este casamento é quem Deus que vem realizar em nós. E na pessoa do Verbo encarnado, aonde a pessoa divina se encontra perfeitamente com a natureza humana, já realiza um casamento, aonde a humanidade outrora dividida se encontra unida, íntima, permanente com Deus. E por fim, o mistério do batismo manifesta aquilo que Deus é, ou seja, o único Deus em 3 pessoas. O Filho que é batizado, mas que ouve uma voz vinda do céu, ao dizer: este é o meu Filho amado. Se é um filho, ele tem um pai. Mas ao mesmo tempo, aparece a pessoa do Espírito Santo em forma de pomba. E assim mostra também aquilo que Jesus veio fazer, ou seja, reconciliar toda a humanidade. Mas enfim, amados irmãos e irmãs, ao olharmos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, somos também convidados a olhar o nosso. Um dia recebemos, quer pequenos, quer mais velhos, quer tendo fotos ou não, quer tendo tudo gravado em nossa memória, ou porque outros nos contaram. Mas ao mesmo tempo, entender o que significa isso, e ao mesmo tempo o batismo que Jesus veio instaurar, é necessário que eu e vocês olhemos ao Antigo Testamento. Voltemos e entendamos o que acontece no Evangelho que acabamos de escutar. Porque o Evangelho inicia dizendo que Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão. Jesus não vai ao Rio Jordão por acaso. E nem tampouco João começa esse batismo no Jordão por acaso. Precisamos voltar à condição do povo de Israel que se encontrava na casa da escravidão do Egito. Deus que ouve o clamor do seu povo e o liberta. Liberta para que pudesse então no deserto ofertar sacrifícios a Deus. E nessa passagem, ou seja, Páscoa da escravidão para a vida de homens e mulheres livres, o Senhor vai conduzindo aquele povo. E ao sair do Egito, precisam passar pelo Mar Vermelho. E como afirma o livro do Êxodo, precisam passar e passam a pé enxuto. Aquelas águas se abrem e aquele povo antes escravo, ao atravessar aquelas águas, se tornam livres. E ao mesmo tempo, o tirano, isto é, visto o faraó com os seus soldados, também são derrotados, porque depois que o povo passa pelo Mar Vermelho, cai o faraó com os seus soldados, cavalos e cavaleiros, mostrando a derrota total e a vitória do povo de Israel por causa de Deus. Mas isso ainda não basta, porque o povo de Israel vai então sendo conduzido ao deserto, em meio
aos seus pecados, em meio às suas infidelidades, murmurações, reclamações, voltando as costas para Deus, mas mesmo assim, diante do castigo que Deus concede por causa do pecado, ainda superabunda a misericórdia, porque Deus a continua a acompanhar, manifesta a presença sua através da arca da aliança, manifesta a sua presença, quer na nuvem que cobre de manhã, quando o povo de Israel vai caminhando, quer à noite, numa coluna de fogo, e sem falar em meus prodígios, quando tem fome, manda o maná, quando tem sede, faz a água sair da pedra, mas mesmo assim, infidelidade, bondade, pecado, misericórdia divina, até o ponto que depois de caminhar 40 anos de deserto, o povo de Israel toma posse da terra prometida, é conduzido então por Josué, não mais Moisés, porque não pode adentrar a terra prometida, e entra liderado por Josué, mas ao adentrar antes na terra prometida, passam então pelo rio Jordão. É certo que nós conhecemos o relato do Mar Vermelho que se abre, mas se nós depois tivermos também o interesse e o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, iremos também ver que o rio Jordão também se abre, quando os sacerdotes de Levi, carregando a arca da aliança, atravessam o rio Jordão, aquelas águas também se abrem, e depois de passar pelo rio Jordão, tomam posse da terra. Por isso, meus irmãos, quando João vai ao deserto e depois ao rio Jordão para assim realizar um batismo de conversão, para os judeus que ouviam João, era plenamente conhecido que todos esperavam a vinda do Messias, e esta vinda seria também um sinal de um novo êxodo, ou seja, sair da escravidão e ir para a liberdade, a glória de Israel, dada aos antepassados e prometida a Deus por Davi e sua descendência. Então o povo de Israel aguardava então um novo êxodo, uma nova posse, uma nova glória. E quando João vai então realizando esse batismo de conversão no rio Jordão, quer manifestar para os seus ouvintes do seu tempo que este, chamado e preparado para ser o precursor do Messias, de fato aponta que o novo êxodo há de acontecer, que a nova posse da terra irá acontecer, que o novo êxodo da escravidão, não mais do tirano, mas sim do pecado, agora para a liberdade da graça, irá também acontecer. Por isso que João aponta para o Messias dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque de fato aquele batismo que João fazia era um batismo de conversão, ao preparar o coração para acolher a novidade, isto é, a boa nova, o evangelho da salvação vindo por meio de Jesus Cristo. Ele é a posse da terra, Ele é a herança, Ele é a realização deste novo êxodo. Mas Jesus vai ao encontro de João, vai então ser batizado por ele. Só que João reluta e diz: não, quem deve ser batizado sou eu, porque sabe que aquele homem que o vê na frente não tinha marca de pecado. Não, ele veio para libertar os nossos pecados. Então por que Jesus agora se deixa ser batizado por João? Porque, meus irmãos, quando a pessoa do Verbo encarnado adentra aquelas águas outrora sem poder, ganham poder, porque tudo aquilo que Deus toca muda, e não somente muda, torna-se também canal da salvação. Por isso que quando Jesus adentra as águas do Jordão e se deixa batizar por João, mostra que aquelas águas, como comum para nós, como diz a ciência, todo ser humano precisa de água, porque a água serve para limpar a imundície do nosso corpo, a água serve para assim curar as nossas feridas, quando nos machucamos, limpamos e assim somos curados. Mas também a água é necessária para dar a vida.
Agora, com o toque da graça divina, estas águas ganham um novo sentido. Não limpam de nossa sujeira física, mas limpam da sujeira que o pecado traz. Não limpam, não curam somente feridas físicas, mas agora, tocado pela graça, toca e cura as feridas de nossas almas, causadas também pelo nosso pecado. Se a água é necessário para a vida terrena, as águas tocadas pela palavra divina nos traz uma vida que é eterna. Por isso que o Evangelho narra, dizendo que após João batizar Jesus, um grande milagre acontece. Diz o texto: então o céu se abriu. Então o céu se abriu. Meus irmãos, isso é importante, porque se, como eu dizia, se o povo de Israel, para tomar posse da terra, necessitou que o rio Jordão se abrisse, agora, na verdade, não é o rio que se abre, mas é o céu que se abre, mostrando que agora não mais a terra física, mas a terra espiritual, ou seja, o céu se abre para nós. Recordemos que os nossos primeiros pais, criados na graça, na comunhão com Deus, após pecarem, foram expulsos do paraíso. E naquela linguagem do livro do Gênesis, mostra que o paraíso foi fechado. Agora, pelo pecado, se fora fechado, agora pela graça, é aberto novamente a glória de Deus para todos nós. Por isso, o céu se abriu, para que eu e vocês entendêssemos que o batismo é necessário para a nossa salvação. Não existe salvação sem batismo. Por isso que precisamos também corrigir aonde muitos cristãos pensam que o batismo é mera superstição. Às vezes é uma ação social. Vou batizar meu filho naquela igreja porque assim eu fui, meus avós foram. Batiza a criança porque, tadinha, ela está meio doente, então é importante batizar. Como se o batismo fosse para essa cura física, e não é. O batismo é o dom da graça de Deus em nossas vidas, a libertação da escravidão. Se aquele faraó fora mergulhado naquelas águas e derrotado, agora também o tirano, o demônio, também é derrotado pelas águas batismais. Isso nos faz recordar que este batismo que nós recebemos, na verdade, é a nossa união com a cruz do Senhor. Porque da mesma forma que Cristo é submergido nas águas, sinal de uma morte, e depois de emergido é um novo nascimento. Assim, quando eu e vocês recebemos, ou quando qualquer pessoa recebe batismo, também isso acontece. Uma morte e uma vida, uma cruz e uma ressurreição. Por isso que eu e vocês somos chamados a reconhecer o batismo, a forma de nossa união com Cristo Jesus em seu mistério pascal, morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz a João as palavras, porque por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Quando Jesus disse isso a João, não é simplesmente para se cumprir as escrituras, mas sinal de uma justiça, ou seja, uma ação deve ser feita para combater uma ofensa. E assim, meus irmãos, é certo que toda vez que nós pecamos, nós cometemos dívidas a Deus. Por isso que uma das traduções também do Pai Nosso é quando nós rezamos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque o pecado é isso, é uma dívida diante do amor de Deus, é uma falta diante desse amor, e precisamos pagar, precisamos sanar, precisamos restituir esta dívida que eu e vocês fizemos. O povo de Israel também tinha essa compreensão, por isso que iam renovando sempre a aliança, ofertando sacrifícios. Mas em meio aos nossos pecados, somos falhos. Nós não conseguimos ser fiéis a esta aliança. Nós não conseguimos pagar perfeitamente essa dívida. Por isso que o próprio Deus, ao se fazer homem,
veio pagar essa dívida por nós. Ele cumpre, Ele sana, Ele paga essa dívida. Por isso que quando Jesus é batizado, todo o pecado é apagado, porque toda dívida é terminada, porque o seu mistério pascal realiza o que eu e vocês não somos capazes de fazer. Por isso que o profeta dizia isso: ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, em meio às nossas falhas, Deus assume a nossa condição para que eu e vocês pudessem tomar posse desta herança, tomar posse da filiação divina. Por isso, meus irmãos, hoje é um dia sim de alegria, mas se eu e vocês compreendemos o batismo que um dia recebemos, e se eu e vocês renovarmos também as nossas promessas batismais, toda vez que vivemos a brancura de nosso batismo, é certo que depois de sermos batizados, eu e vocês voltamos a volver na lama do pecado. Por isso que é necessário voltar aos sacramentos, em especial a confissão, para voltar esta brancura, este lavar de Deus na nossa alma, esta fidelidade que Ele faz em nossas vidas, mesmo sabendo que eu e vocês sozinhos nós não podemos. Mas precisamos caminhar como filhos, porque fomos feitos filhos, e precisamos dar testemunho do nosso batismo, vivendo a retidão, buscando a fé, clamando o nome de Deus, conhecendo a nossa fé e proclamando, dizendo a verdade da vida cristã, não somente em palavras, mas em vida. Mas ao mesmo tempo tomarmos posse, talvez de um compromisso que fizemos. Se você é um padrinho ou uma madrinha de batismo, toma posse da autoridade que foi te dada. Não é para dar presente de aniversário, não, é para conduzir no caminho da fé. É isso, meus irmãos, precisamos disso, voltar ao dom precioso do nosso batismo. Quão triste é perceber que quantos cristãos nem sequer sabem a data do seu batismo, não sabem. Se pararmos para olhar com o olhar da fé, o aniversário de nosso batismo é mais importante que o nosso aniversário natalício, porque o natalício nascemos para esta terra, mas iremos morrer, enquanto o batismo nos faz nascer para a eternidade. Assim precisamos hoje valorizar este dom, precisamos entender a nossa filiação, precisamos voltar ao Senhor Jesus, para que, entendendo o batismo que recebemos, também escutemos a mesma voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado.